aí, pessoal, quanto tempo, né? Eu dei uma pausazinha aqui, uma pausazona, na verdade, porque muitas coisas mudaram na minha vida desde que eu gravei o último vídeo. Eu me mudei, tô morando em outra cidade, agora eu tô com outros propósitos de vida, minha vida deu um giro de 360 graus. Eu vim aqui partilhar com vocês um pouco do lado B, né, do que tem acontecido na minha vida, que eu não partilho geralmente na internet, mas como eu senti uma falta muito grande desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, eu achei melhor vir para partilhar sobre isso tudo e quem sabe eu possa ajudar outras pessoas, outras mulheres que passam ou que passarão ou que passaram pelo mesmo que eu. E se vocês quiserem deixar aqui nos comentários perguntas, qualquer pergunta que venha acontecer sobre tudo que eu tô falando aqui, se eu deixar de falar alguma parte, vocês quiserem mais especificado sobre alguma parte, podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentando responder os comentários de vocês. Então, é isso mesmo que tá no título, eu tô grávida e eu tenho endometriose e útero bicorno. Começando do começo, né, para contextualizar toda essa história, eu tenho 29 anos, faço 30 no próximo mês, mas eu tô soltando esse vídeo um pouco tarde, assim, então provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo eu já vou estar com a gravidez muito avançada. Pretendo fazer diário de gravidez, mostrar como é que foi a revelação, né, do meu bebê, tanto falando pro marido, né, pro meu esposo, quanto pra minha família. Pretendo fazer um vídeo também no chá revelação. Então, se vocês quiserem continuar conferindo tudo isso, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, né, pra vocês receberem uma mensagem toda vida que tiver um vídeo novo e dar um like pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Então, começando realmente agora a história. Como eu falei, eu tenho 29 anos, prestes a fazer 30, e desde os meus 18 anos, mais ou menos, que foi quando eu fui em uma ginecologista que realmente fez transvaginal em mim e constatou, né, o problema que eu tenho de útero bicorno. Anteriormente eu não tinha nunca feito esse tipo de exame porque eu era virgem, né? Então, quando eu fui na ginecologista e ela realmente constatou isso, ela me falou, mas como era uma coisa assim que ela não queria me preocupar, então ela sempre, desde o momento que ela descobriu, ela falou, olha, Ivna, eu acho que você tem útero bicorno. Então, vamos fazer uma bateria de exames para ter certeza. Ela me deixou muito tranquila. Só falou que era uma anomalia, para quem não sabe o que é útero bicorno. Se trata de uma anomalia, na verdade, que é uterina. Então, quando minha mãe me gerou na barriga, eu, ao invés de desenvolver um útero redondinho, né, que os úteros geralmente são em formato assim, meio oval, assim, criou-se uma camadinha, né, dividindo um pouco o meu útero. Por isso que chamam útero de coração, né, em formato de coração. Algumas mulheres podem ter um lado maior do que o outro, então o útero pode ser assim, né, tipo menor para um lado, menor para o outro. Pode ser que ele se divida completamente e se formem dois úteros, ou pode ser que essa divisão seja muito pequena. A minha divisão ela é intermediária, assim, só que graças a Deus ela não tendeu nem para um lado nem para o outro, ela é bem centralizada. Então, desde que eu fui gerada no útero da minha mãe, eu tenho essa questão, só vim descobrir com 18 anos. Na época foi super tranquilo pra mim descobrir isso, eu só fiquei um pouco atenta porque ela falou, olha, Ivna, pode surgir alguma dificuldade quando você quiser engravidar. Eu tava muito longe de querer engravidar nessa época, então eu não tinha nenhuma perspectiva sobre isso. Eu era jovem, né, tava entrando na faculdade, enfim, então eu não me preocupei tanto. Os anos foram passando, tenho um relacionamento, né, que já dura muitos anos, e eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu vi muita coisa ruim, muita atrocidade na internet. Por isso que eu acho que esse vídeo é muito importante, porque eu quero acalmar o coração de vocês, né?
Se você que tá vendo esse vídeo tiver útero bicorno, não se preocupa, porque a taxa de gravidez natural é muito alta, é muito tranquilo, muito normal. Raríssimo, salvo exceção, quando o bebê, como eu falei, né, se a divisória estiver muito tendendo para um lado e o bebê se prender nessa parede do útero menor, pode ser que ele não consiga se desenvolver tanto. E as chances de nascimento prematuro são bem maiores do que uma gestação em um útero normal, considerado normal, né? Talvez a única dificuldade que a gente tem, assim, como portadoras de útero bicorno, seja que a gente precise fazer um parto prematuro. Com todo o avanço de medicina hoje em dia, isso não tem sido um medo pra mim. Pelo contrário, eu tô muito tranquila. De uns 2 anos pra cá, eu casei, né, em julho de 2018. Tive que esperar um pouquinho pra poder conhecer o meu corpo, me conhecer, descobrir qual era o natural do meu corpo, né? Então eu decidi, com 1 ano de casada, eu decidi começar a fazer uma bateria de exames para saber se estava tudo certo, se caso eu quisesse engravidar, o que poderia acontecer. Com isso do meu útero, né, com essa questão do meu útero, há uns 4 anos atrás, a minha médica, que na época era a mesma da minha adolescência, ela solicitou que eu começasse a tomar um anticoncepcional ininterrupto, não sei, gente, releva, que eu não parasse de tomar um anticoncepcional. Então, eu passei de um anticoncepcional que era regular de 21 dias e 7 dias de pausa, eu menstruava normal como toda mulher. Então, eu comecei a tomar eu não vou dizer o nome, né, mas um remédio que não tinha pausa, né. Então, eu passei esse tempo todo sem menstruar, né, sendo mais específica. E com isso, no final do ano passado, eu fiz uma viagem com meu esposo para nossa cidade natal e eu resolvi fazer uma bateria de exames lá também e saber como é que tava, né, a questão do meu anticoncepcional ininterrupto. Então eu fui na médica, fui uma médica diferente porque a minha já não estava mais atendendo meu plano, então eu fui uma outra médica e ela passou alguns exames e ela falou uma coisa que é o que também tá no título desse vídeo, que eu, além do útero bicorno, eu tinha, né, porque agora eu tô grávida, eu vou explicar um pouco sobre isso, mas eu tinha endometriose profunda. Bom, o que seria endometriose profunda, né? Ela nada mais é do que uma doença causada, né, por conta da menstruação. Todos os meses a gente menstrua, então, teoricamente, a camada de endométrio, né, que fica dentro do útero, ela sai, né, do útero e se instala como se fossem pequenos coágulos fora do útero. Então, ela pode se instalar por fora do útero, mas na parede do útero, ela pode se instalar no intestino, ela pode se instalar na bexiga, em qualquer nos rins, em qualquer um dos órgãos que são próximos ali, né? Tem gente que tem endometriose, até já vi casos no olho, no nariz, no cérebro, mas são raríssimos. Mas acontece também. Então, com o passar dos meses que a gente vai menstruando, né, boa parte, assim, eu diria que, sei lá, 90% do sangue é escoado, né, quando o nosso útero, todo mês, ele se prepara para uma gravidez. Se ele não houve a ovulação, né, não foi engravidado, não foi fecundado, o nosso útero descama, e essa descamada é o que sai todo o sangue, né, e causa a menstruação. Só que pra gente que tem endometriose, o sangue não sai completamente. Eu diria que talvez, assim, eu tô chutando, mas assim, supondo que uns 90% do sangue saia e os outros 10% ficam grudados em alguma parte. Realmente essa é a palavra, ele fica grudado, é como se fosse uma gosma que o sangue acaba coagulado. Então vocês com certeza já viram quando sai um sangue coagulado junto com a menstruação, ele é um pouco gosmento, assim, junto com o muco e tudo mais. Então é como se fosse aquela gosma
que se instala e fica preso em alguma parte do seu corpo, em algum órgão seu. Isso, com o passar dos meses e os anos, você menstruando todo mês, acaba criando grandes focos de endometriose. A minha é a profunda, então é um estágio mais avançado, então foram muitos anos de menstruação. Esses 4 anos que eu passei sem menstruar me fizeram não regredir, mas estabilizar a doença, né? Porque eu parei de menstruar, então eu parei de coagular, tipo, de ter esses foquinhos, então deu uma estabilizada. Depois que eu descobri isso tudo, que eu tenho endometriose, além do útero bicorno, foi uma fase muito difícil na minha vida, porque com o útero bicorno eu estava acostumada, eu já tinha pesquisado sobre, eu já tinha visto vários casos de mulheres que tinham conseguido engravidar naturalmente, e eu tinha muita esperança. Só que quando eu soube da endometriose, foi um baque muito grande. O que é desconhecido, a gente não consegue controlar. Então, se você coloca no Google, a primeira coisa que aparece é impossível engravidar, infertilidade. Então, assim, tudo que eu pesquisava na internet só me fazia colocar pra baixo, só me colocava pra baixo, me deixava muito triste, dizia que eu teria que partir pra uma FIV, pra uma fertilização in vitro. Eu ficava me questionando, né, por que tinha acontecido comigo aquilo, por que eu não poderia ter parado em uma doença só, por que eu fui ter logo duas, assim, causadoras, né, de infertilidade, prováveis causadoras de infertilidade. Essa noite eu tava sem meu esposo em casa, né, porque ele tava viajando. Eu chorei, assim, em posição fetal mesmo, no banheiro, tomando banho. E foi uma época muito difícil da minha vida. Meu esposo me deu todo o suporte. Ele sempre falou, amor, vamos confiar, vai dar tudo certo, vamos acreditar que Deus tem o melhor plano pra gente. E é engraçado porque meu marido, ele não é tão religioso, assim. Na verdade, ele não é religioso, mas ele tem uma fé, assim, que eu não consigo explicar. Eu que sou religiosa, né, crente, eu acredito em Deus, em Jesus, eu não consegui ter aquela força toda, aquela fé toda. Então eu realmente caí, assim, né, na minha fé, e meu esposo conseguiu me levantar, me reerguer e falar, amor, não fica assim, o melhor pra gente vai acontecer, o que tiver que acontecer a gente vai passar juntos e vamos tentar todas as possibilidades. Foi aí que voltei pra cidade que eu moro, que é Brasília, e marquei uma médica, ginecologista, né, aqui. Tentei procurar por alguma especialista em endometriose, mas só tinha, assim, especialista mesmo, só tinha em São Paulo. E eu achei que ainda não era o tempo, né? Marquei essa médica, fiz a bateria de exames novamente. E a primeira coisa que ela me falou foi, vamos mudar o seu remédio. Como eu falei, eu tava em um remédio, em um anticoncepcional de uso contínuo. Ela falou, Ivna, vamos fazer um tratamento de 6 meses com progesterona. Progesterona, todo mundo sabe, eu acho, né, quem estudou biologia sabe, que é um hormônio da gravidez, basicamente, né, aquele hormônio que só a mulher produz durante a gravidez. E isso, pra mim, seria bom porque muitos médicos acreditam que ele ajuda, né, ele é eficaz, assim, no controle da endometriose. Não na cura, porque a endometriose não tem cura. A única cura possível para endometriose é a gravidez. Logo após, alguns meses depois que você pare, né, que você tem um filho, você volta a menstruar e com o retorno da menstruação, a endometriose volta a perturbar as mulheres. O que é que geralmente as mulheres sentem? Muita cólica, tem mulher que sente muitos enjoos, muita dor de cabeça, não conseguem trabalhar, não conseguem fazer mais nada no período crítico, que é aquele período geralmente pré-menstrual. Mas acontece muito de mulheres terem os mesmos sintomas em diversos períodos do mês, assim, do ciclo menstrual. Então, não necessariamente na TPM você tem muita cólica. O meu caso de endometriose era de cólicas, só que eu sempre me considerei muito forte, assim, pra dor. Eu nunca passou pela minha cabeça que eu
pudesse ter endometriose, porque eu controlava muito minhas cólicas. Quando eu tinha e eram fortes, eu me deitava, tomava um Buscopan e melhorava. Então, por isso que nunca passou pela minha cabeça. Mas muitas mulheres sofrem de verdade, não conseguem trabalhar. Tem alguns relatos na internet, se vocês pesquisarem no YouTube, talvez, de mulheres falando que não conseguem trabalhar por conta da endometriose, que a dor é muito grande, é uma dor muito forte. E graças a Deus, isso é uma das coisas assim que eu tenho que agradecer mesmo. Eu nunca tive dores tão fortes. Então foi isso. Continuando a história, eu fui na médica, ela passou progesterona pra mim. Só que não é progesterona, não existe progesterona sem ser durante o período da gravidez. Então é uma progesterona fake, assim, né? É um remédio que é produzido em laboratório que é parecido com a progesterona, tem os mesmos efeitos da progesterona. Então eu comecei a tomar, ela falou, Ivna, toma por 6 meses pra gente ver como o seu organismo responde e tudo mais. Tomei durante os 6 meses e em abril desse ano eu dei a pausa e aconteceu o que todo mundo sabe, o que a gente tá vivendo, que é uma pandemia, né? Com essa pandemia, retornei na médica, né? E a médica me falou, Ivna, a gente não vai poder começar o seu tratamento pra engravidar agora. Então a gente tem duas opções, ou você continua tomando a progesterona, ou você para por vontade própria de tomar qualquer remédio e fica um tempo sem. Só se preservando com camisinha ou fazendo coito interrompido, o que você quiser fazer. Então eu falei, não, doutora, eu acho que eu não lembro mais como é minha vida sem tomar algum remédio, seja anticoncepcional, seja progesterona. Uma coisa importante que eu não falei, a progesterona não é considerada um anticoncepcional, um contraceptivo, né? Porém, ela diminui muito e muito a chance de você engravidar. Acontece de você engravidar tomando progesterona? Acontece. Só quando Deus quer muito que aconteça, então acontece. Então, durante esses 6 meses, enquanto eu tomava a progesterona, eu não me protegi, não tive nenhum problema e nem cheguei a engravidar. Quando eu parei em abril, eu resolvi fazer coito interrompido com meu esposo. Então, eu fiquei o tempo todo sem tomar nada. Também estudei muito sobre método Billings. Comecei a tentar praticar, conseguia sempre. Inclusive, eu vou indicar pra vocês um aplicativo que o nome é Clue. Pelo Clue, eu sempre colocava lá eu colocava uma notinha lá dizendo qual era o meu muco cervical do dia, né? Todo dia eu colocava lá, se eu não tinha nenhum, eu colocava que eu não tinha nenhum. E quando eu percebia que o muco tava ficando de uma forma que eles consideram que era um período fértil, eu tomava precauções, então eu não... a gente fazia o coito interrompido, né? Passou abril, maio, junho, a pandemia ainda aí, né? Em julho, eu senti que meu corpo ficou muito diferente. Eu senti, assim, que alguma coisa não tava muito certo. Coincidiu bem no mês que eu e meu esposo, a gente parou de se preocupar muito com coito interrompido. Então, eu falei, amor, vamos parar, vamos ver, porque eu não tô mais afim de esperar essa pandemia terminar, porque se eu for esperar a pandemia terminar, eu vou ter que adiar meu sonho. E eu acho que esse é o momento pra mim. Pode ser que a gente demore 1 ano, 2 anos tentando, então vamos deixar nas mãos de Deus, assim. Deus vai decidir o melhor momento pra gente. E bem no mês que eu decidi isso, aconteceu que eu engravidei. Que chegamos até o que tá acontecendo hoje. Hoje eu tô em novembro, então já passou um certo tempo, né, de quando eu engravidei. Mas eu só queria dizer pra vocês, assim, que eu vou falar em outro vídeo mais sobre como eu descobri a gravidez, todos os sintomas que eu tive, como eu mostrei pro meu esposo, pra minha família, pros meus amigos. Porém, esse vídeo aqui eu só queria deixar registrado pra vocês que acontece, a gente pode sim engravidar. Existem mulheres que não têm trompas, não tem uma trompa e engravida naturalmente pela outra trompa. Se você for atrás, se você se dedicar a fazer todos os exames certinhos, dá pra você reverter isso, dá pra
limpar todo o canalzinho lá, né? Então, assim, não percam a fé, porque no momento que eu quis perder a fé, meu esposo me ergueu e Deus me levantou e me mostrou que ia acontecer. Inclusive, eu tenho uma história muito, muito legal para contar para vocês sobre a revelação de Deus para minha vida. Se você gosta desse tipo de assunto, também fica prestando atenção aqui no canal. O objetivo desse vídeo em específico é só encorajar você que tem endometriose, você que tem útero bicorno, útero retrovertido, esqueci agora. Não desiste do seu sonho, continua tentando. Também faça por onde. Desde o ano passado eu fiz, devido à minha endometriose, eu fiz uma dieta, fui na nutricionista, então falei que eu tinha endometriose, que era uma doença inflamatória. Então, tudo que é inflamatório eu tentei cortar da minha vida. Comia assim uma vez na semana no máximo. Também, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso, mas basicamente eu cortei tudo que tinha glúten. Tentei diminuir a quantidade de leite que eu tomava, que isso tudo é muito inflamatório. Pão, carboidratos, macarrão, quando eu comprava sem glúten. Então, assim, eu fiz por onde eu me dediquei a poder tentar alcançar o sonho da minha vida que hoje eu tô vivendo, que é ser mãe. Não desista, você pode ter qualquer problema que você ache que pode ser um empecilho para sua gravidez, mas se tá nos planos de Deus e se você faz essa vontade crescer no seu coração, é porque vai acontecer. Deus não ia te deixar arder uma vontade no coração se não fosse para ser, se não fosse acontecer. Então, ora, pede para Deus para te trazer tranquilidade. Eu tive que pedir muita tranquilidade para Deus, muita resiliência nesse tempo, porque não foi fácil. A ansiedade toma conta mesmo, a gente quer tudo para ontem, a gente quer que aconteça. Eu sei que tem mulheres que passam anos nesse sonho, anos tentando, mas se tá nos planos de Deus, se tá dentro do seu coração, com certeza vai acontecer. Não desiste que vai dar certo. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixe um like. Como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Posso até fazer um vídeo só respondendo essas perguntas. E é isso. Um beijo e obrigada por assistir o vídeo.